Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula, né? E essa é a nossa primeira aula, né? A qual a gente vai começar a falar de análise gráfica, né? Análise técnica, né? E eu já quero te aconselhar a você que não assistiu, talvez você não assistiu às aulas anteriores, principalmente se você for iniciante, né? É de muita importância você assistir às aulas anteriores. É muito importante para você não se perder aqui no caminho, né? Geralmente tem as pessoas que quer adiantar aí o processo, né? Mas lembre que a nossa garantia, né, vale para você seguir o processo passo a passo, né? E consequentemente você atingir o seu resultado também, né? Para você atingir o seu resultado, você precisa seguir o processo passo a passo, né? A gente precisa estar com a engrenagem, né, rodando de forma na mesma cadência, né? Então, eu peço para você que talvez pulou as primeiras aulas, né, assistir a elas, né, até porque senão você vai ter dificuldade. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai partir para a parte, falar de teoria, mas e prática ao mesmo tempo, né? Então, preciso que você esteja com a plataforma, né, já instalada no seu computador, né? Preciso que você já entenda como funciona a plataforma, e para isso você precisa, né, assistir às aulas anteriores, porque a gente já vai para a prática e teoria, prática, né? E já vamos para a ação para você entender melhor como que funciona, né? A gente vai falar de alguns temas aqui, né, para você entender como ele funciona, né? A gente vai falar deles e também já vamos praticar eles, beleza? Então, faça isso, não deixe de assistir às aulas anteriores, beleza? E esse tema que a gente vai abordar hoje vai ser de teoria de Dow, né? Teoria de Dow é de muita importância, tá? É um tema muito importante, apesar, já vou deixar um atento aqui para vocês, apesar que não é a teoria de Dow que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado, né? No final a gente vai ensinar a nossa estratégia, tudo certo. Só que é um fundamento, né? É a primeira base ali do mercado que você precisa saber. Você precisa dessa informação até para você esclarecer tudo que vem após isso, tudo que você vai aprender após isso, né? Tudo que você vai aprender. Por que eu uso indicador para fazer minha operação? Por que eu analiso dessa forma? Por que eu analiso dessa outra forma? Você precisa saber a base, né, do mercado. É assim como base de qualquer coisa, de qualquer estudo que você vai fazer. Se você for fazer uma faculdade, né, de engenharia, né, a primeira coisa que você vai aprender ali na engenharia é a base de como começou aquele estudo, né, ou aquela teoria para tal engenharia que você está fazendo, né? E aqui no mercado financeiro da mesma forma, você precisa saber a base, né, daquilo que você está fazendo, né? A base do operacional e a base da nossa análise, né? A análise técnica, a nossa análise gráfica. Ela teve um início, né? E eu preciso que você, então, fique atento, né? A gente vai falar, e a teoria de Dow, ela vai nos falar de uma forma bem ampla, assim, de uma forma mais teórica, mas mais bem ampla, para você entender aqueles fundamentos, né, do mercado. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a nossa tela, né, para você já para me falar. Eu vou falando, tá, pessoal? Como que vai funcionar essa parte aqui agora da nossa aula, da nossa análise. Eu vou estar lendo aqui, né, essa parte e vou estar explicando, e depois a gente vai para o gráfico para a gente fazer isso na prática, né? Então, eu vou falar aqui da teoria de Dow para você entender esse fundamento, né? Então, vamos lá. A teoria de Dow aborda a movimentação dos preços de ações e fornece uma base técnica para sua análise. Charles Henry Dow formulou em 1884 essa teoria, que é a base da análise técnica moderna, conhecida também como chartismo, né? Então vamos lá. Dow, ele é um estudioso de mercado e a partir em 1884 ele formulou um estudo,
né, a qual ele percebia algumas movimentações da bolsa. E com essas movimentações ele foi descobrindo alguns padrões. E aí olha só que interessante, a partir daí você vai entender alguns padrões que a gente até vai usar hoje, né? E aí desses padrões foi surgindo as análises gráficas, aí desses padrões foi surgindo os setups, beleza? Então olha só, dentro desse estudo que Dow fez, ele descobriu 6 pontos básicos, né? Esses pontos são pontos que você precisa ter decorado na sua cabeça, né? Para você, né, fazer aquela leitura mais macro ali do gráfico, né? Geralmente o aluno pergunta muito assim, por que está acontecendo isso? Por que disso? Por que daquilo? E se você entende desses pontos básicos, você já não vai fazer mais essas perguntas, você vai entender, né, de forma completa a movimentação do mercado, né? Então eu entorno aqui o seguinte, Samuel, isso vai fazer diferença no meu rendimento? Eu vou ganhar dinheiro só porque eu conheço a teoria de Dow? Não, né? E só que eu preciso que você conheça para você basificar todas as suas outras práticas e até os seus futuros estudos. Porque, olha, entenda um negócio. Você tem que entender que eu vou te ensinar, né? Você vai ter no final eu vou te dar um setup, né? Que você vai ali, que é um setup que eu uso todos os dias, que os nossos alunos usam. Só que, assim como outros alunos, você também vai modificando esse setup, né, adequando ele ao seu operacional e também até desenvolvendo o seu próprio setup. Isso acontece muito com os alunos. Isso é muito importante. Para isso, você sabendo dessa teoria, né, você consegue desenvolver melhor ainda, né, o seu operacional ao longo dos dias, ao longo dos meses aí, você praticando, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto, né, é esse aqui. Vou usar uma caneta aqui. O primeiro ponto é esse. Ponto 1. Os índices descontam tudo. Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços dos ativos, ações, né, entre aspas, são descontados por esses índices, que consideram todas as notícias, resultados contábeis e financeiros, acidentes e etc. O que ele está dizendo com o índice descontar tudo? Isso é muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, as aulas anteriores, né, a gente teve aula de macroeconomia, né, para você entender ali um pouco da macroeconomia, para você introduzir aqui, introdução ao Forex também, né, você saber olhar o calendário econômico, notícia e tal, né, e você viu que notícia ela afeta o mercado, né? Uma notícia, e aí pode ser uma notícia de governo, né? Como pode ser uma notícia de catástrofe, né? Aconteceu um acidente, para lembrar aqui para vocês, né? Tem o World Trade Center, né? Em 2002, se eu não me engano, tá? 2002 ou 2011, se eu não me engano, mas na aula anterior você sabe a data. Mas só para você entender, quando aconteceu aquele atentado, né, as bolsas começaram a despencar em todo o mundo, né, até porque a bolsa americana é a principal do mundo, então, a principal bolsa de valor do mundo. Então as bolsas começaram a despencar por causa de um atentado, né, no World Trade Center. Então, para você entender que quando acontecem esses atentados, ou até algum fator natural, né, por algo natural, algum tornado, algum furacão, alguma coisa desse tipo, destruiu uma cidade, destruiu talvez um país, alguma coisa assim, isso também vai afetar, né, a bolsa de alguma forma, né? Então, mas o que é o índice descontar tudo? O índice descontar tudo é o índice sempre voltar para uma média, ele sempre voltar para o preço normal dele. Porque o que acontece? Quando acontece um acidente, quando acontece uma catástrofe, algo desse tipo, é normal de ter a queda, né? E a queda brusca na bolsa. Só que o índice descontar tudo é ele voltar para a média, ele vai sempre voltar para o preço normal dele. Lembrando que os índices, vocês já sabem o que é índice, né? Índice é o quê? Índice é o que mede mede um país, né? Mede a economia do país, porque o índice são as ações ali, as empresas daquele país estão listadas nesse índice,
né, estão listadas nessa bolsa. Então o que acontece? Só para deixar aqui, para você entender de uma forma mais clara, vamos falar, se você está no Brasil, a gente tem o nosso o índice Ibovespa, né? Que hoje a gente tem a nossa bolsa, que é a B3. Então o que acontece? A B3 é a bolsa brasileira que está cotada as maiores empresas do país. Ali tem mais de 400 empresas, né, listada ali na bolsa. E o índice, ele vai ter um índice de toda a performance dessas empresas ali, né? Então a performance dessa empresa gera um índice, que é um dado. E esse índice a gente consegue medir o que está acontecendo no país. Até porque o que mede um país, se ele está bom ou se ele está ruim, são os negócios, né? São as empresas principal, e são as maiores. Né? As maiores empresas vão dizer se esse índice está bom ou ruim, se as maiores empresas estão em pleno vigor, subindo, né? Em plena produção, consequentemente, né? O índice também vai estar. Então, só para você entender o que é o índice, o índice é isso. E aí a gente falando de mercado internacional, mercado americano, por exemplo, a gente tem as ações que são listadas na bolsa, por exemplo, na Nasdaq, que tem as ações ali de tecnologia, né? Tem, por exemplo, Google, Facebook, Twitter, então tem essas empresas que tem o índice que mede. Então as maiores empresas de tecnologia estão listadas, né, na Nasdaq, e aí ali você tem um índice, né, do que vai acontecer. A gente tem o índice Dow Jones também, que é dos Estados Unidos, que é um índice que eu gosto muito de operar, né? E nos Estados Unidos, acho que a gente já falou ali na macroeconomia, mas tem 5, né, índices. Então você tem o Dow Jones, você tem o S&P 500, né? Você tem a Nasdaq, você tem a NYSE, que é a bolsa de Nova York, né? Você tem a bolsa de Chicago. Então o índice é isso. E ele descontar tudo, é o preço sempre voltar. Então olha só, aqui é um negócio muito interessante, precisa você ficar atento nisso. Aqui já a gente quebra aquele tabu. Geralmente o iniciante, quando o iniciante vem para o mercado financeiro, né, geralmente ele vem comprando uma ação, né, um ativo ali, o cara vem experimentar e comprar uma ação, que é a forma mais fácil de entrar, né, no mercado financeiro. E o que ele faz? Ele compra uma ação sem conhecimento algum de mercado, e aquela ação começa a cair, principalmente se a gente falar que vai acontecendo uma catástrofe, né? Por exemplo, vamos pegar em 2020, né, que foi o começo ali de março, o começo do coronavírus, quando ele bombou no mundo, né? Quem comprou ações em janeiro, fevereiro, né, em março começou a despencar, o que o pessoal desavisado faz? Né? Vende as ações, né? Porque ele não sabe dessas informações, ele não sabe que o índice sempre vai voltar para uma média, né? Então ele sai correndo da ação. Lembrando, pessoal, estou falando, dando um exemplo de ação aqui. É lógico, para você comprar uma ação tem outros fatores para você, né, estudar até você decidir comprar a ação. A gente não compra só porque um amigo está pedindo também, né? Então, lógico, você estudou aquela ação, viu que a ação é boa, e aí você sabe que ela vai cair no tempo de crise, mas vai voltar para uma média, né? Então, o que o pessoal faz, quem não tem o conhecimento? Sai vendendo. E aí o cara talvez colocou ali 50 mil numa ação, e aí ela começa a despencar por causa de uma crise, que é normal, e esses 50 mil dele começa a virar 40 mil, e ele começa a ficar preocupado, achando que vai perder o dinheiro todo. O que ele faz? Ele sai do ativo, então ele acaba perdendo o dinheiro, né? E aí depois esse ativo volta para o mesmo preço que ele saiu e sobe até mais, né? Então é a gente evitar essa ansiedade, né? E evitar esse preciosismo, né? De ver o mercado caindo e já querer sair fora, né? A gente entender e respeitar o operacional, porque o mercado faz isso, ele oscila, né? E tem essa oscilação. Eu vou colocar o gráfico aqui para a gente fazer uma análise mais interessante. Olha só, o que é o preço descontado tudo? Aqui eu estou no gráfico diário do Libra dólar, né? E olha só que interessante que aconteceu aqui. Olha só, aqui foi alguma notícia, né? Não sei te falar qual notícia que foi agora, né? Mas isso não nos interessa. Olha só, a notícia aconteceu, alguma notícia, algum evento que teve essa queda brusca aqui, ó. Se eu estou no gráfico diário, significa que cada candle desse, né, é o que vale a um dia, tá?
Cada candle desse equivale a um dia, você já sabe disso quando você baixou a plataforma. Então, olha só, em 2 dias, olha que queda que teve. Mas olha só o que aconteceu depois. O preço voltou para a mesma região que ele estava. O preço estava nessa região aqui, teve uma queda muito forte, porque o normal era ele ter uma queda, seguir esse fluxo, ó, o preço caindo, ó, caindo, corrigindo, caindo, né? Ele ia corrigir, talvez ia cair mais um pouco, para depois talvez voltar a fazer fazer uma correção ou até uma reversão. Mas não, ele teve uma queda muito brusca. Aqui, imagine que aqui alguém está fazendo talvez um swing trade ou um ativo normal, o cara, né, comprou aqui. O que acontece? Quando começa a cair muito rápido assim, ele sai fora, né, achando que o mercado vai despencar agora e vai derreter tudo, né? E olha só o que aconteceu. Ele voltou, né, para a mesma região do preço e está aqui, ó, e está dias aqui, ó, brigando nessa região de preço, né? Então olha só, isso que eu tô te mostrando aqui, você tem que entender o seguinte. Isso que eu tô te mostrando aqui, eu tô falando de uma parte ampla, né, que é o cara que compra ações, falando dessa parte bem ampla, o cara compra ações por longo prazo, beleza? Eu comprei ações para vender no longo prazo, não preciso ficar apavorado. Agora vamos trazer para nossa área, que é o day trade, né? Eu quero fazer day trade. O que isso vai afetar, Samuel? Então o que acontece? Às vezes acontece uma queda dessa, ou no início do mercado, ou a hora que você está olhando o mercado, ele despenca, é uma queda muito brusca, né? O que vem já na cabeça do cara que faz day trade? Eu vou operar vendido, né? E aí eu quero te entender, eu quero que você entenda, né, que não porque teve essa queda brusca, você tem que operar vendido, né? Porque às vezes foi só uma notícia, ele vai cair, mas vai devolver esse preço logo. Então, primeira coisa para nós que vamos operar day trade, nós temos que tirar os viés da cabeça, né? Então tem 2 viés que eu quero que você tire da cabeça. Primeiro é o viés da notícia. Olhar a notícia antes é importante? É importante, mas eu não posso ficar enviesado. Só porque eu olhei a notícia, vi que lá que as bolsas estão despencando, tá caindo e tal, significa que vai continuar caindo o dia todo, né? Ela pode reverter. Então eu não posso ficar enviesado. E aí eu tenho que seguir o meu operacional. Porque quando eu fico enviesado, eu deixo o meu operacional de lado e fico muito com aquele viés de venda, 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 e o mercado começa a subir e eu estou esperando venda, 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 começa a entrar e começa a ser estopado. Porque o mercado está subindo agora e eu estou com venda na cabeça. Então eu tenho que entender o seguinte, eu vou fazer o que o meu operacional manda, né? O mercado, tudo está falando que é venda, beleza, mas pode ser que ele vire e compra. Por quê, Samuel? Porque quando a gente fala de uma parte macro, quando a gente fala de um longo prazo, tipo assim, de uma semana, né, o mercado pode ficar uma semana caindo, porém vai ter dias que ele vai ter correções e no dia vai ser compra, entendeu? Mas você vai olhar no gráfico, no longo prazo ele está caindo. Um exemplo é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui de novo para você. Esse aqui é um exemplo muito bom. Eu estou aqui no gráfico diário, né? Então olha só. No dia, no gráfico diário, cada candle desse é um dia. Então significa que eu tô desde o dia 20, dia 14 de março, ó, até o dia 8 de agosto, né? Ó, aqui, até o dia 8 de agosto, 8 de setembro, perdão, que aqui, ó, ele fez o que esse mercado? Ele só caiu, né? Porém, teve dias que ele trabalhou em alta. Se a gente for pegar, ó, esse candle aqui, cada candle desse não é um dia, esse dia o mercado trabalhou em alta, olha que interessante, né? Esse outro dia aqui também, ó, foi 2 dias trabalhando em alta, ó. Então nesse dia eu vou operar comprado, né? O mercado está na tendência de queda, mas eu vou operar comprado nesse dia. Então o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que existe algumas modalidades dentro do mercado financeiro, né? E apesar do nosso curso ser focado no day trade, mas eu quero que você aprenda a entender que existe day trade, os tempos gráficos menores, né?
Existe swing trade, que são tempos gráficos maiores, existe a análise que eu vou fazer no longo prazo, que é o buy hold, que são tempos gráficos maiores, né? Então, eu preciso que você entenda isso, para aí você entender que no dia eu tenho que fazer o meu operacional, beleza? Vocês entenderam o que é o índice descontar tudo? Preciso que você entenda isso, porque isso vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença no seu operacional, beleza? Então vamos para o ponto 2. Os mercados se movem em tendência, podendo ser de alta ou de baixa. Por sua vez, as tendências podem ser primária, secundária e terciária, segundo sua duração. A tendência primária é a principal, representa o movimento mais longo do mercado e pode durar meses ou anos. As tendências secundárias são as correções e reações do mercado, podendo retomar de 1/3 a 2/3 do movimento anterior e dura semanas ou meses. Já as tendências terciárias são as correções e reações menores, que duram algumas semanas. Nessa parte do tópico 2 eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente vai falar muito disso ainda ao longo do nosso treinamento, tá? Então, mas olha, para você entender, o mercado tem 3 ciclos, né? E aí a gente está falando de tendência. Tem tendência de alta, tem ciclo, a gente está falando de duração, né? Então eu tenho a tendência primária, tendência secundária e tendência terciária, né? O que é tendência primária, secundária e terciária? Eu vou para mim exemplificar melhor para vocês, para você entender de forma melhor. Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui um slide que vai, né, nos mostrar de forma mais específica, né, para você entender. Olha só. Vou tirar minha imagem aqui para dar para você ver aqui tudo. Apesar que não está atrapalhando muito, mas vamos lá. Então, olha só, tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Deixa eu pegar minha caneta, fica melhor. Ó, tendência primária, tendência secundária, tendência terciária, beleza? Tendência primária são o quê? Né? O que falou lá na teoria de Dow? São movimentos mais longos, né, que duram anos, né, meses ou anos. São movimentos longos. Então aqui ele está representado por essa linha azul, ó, essa linha azul, tá vendo? Que é o mercado. Se você olha aqui então na tendência primária, o que está acontecendo com esse mercado ao longo dos anos? Ele só subiu, né? A tendência é de alta, né? A tendência primária do mercado aqui é de alta. Eu gosto sempre de usar o seguinte exemplo, né, para você entender. Eu sempre vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Imagine que na sua cidade, né, você está voando ela de avião. Quando você voa por cima da sua cidade de avião, você consegue ver todo o território dela, né? Você consegue ver de uma ponta na outra do território, não só da cidade, mas você vê cidade, a zona rural, você vê todo o território dela, né? Só que você não consegue ver o que está acontecendo dentro da cidade, correto? Você vê tudo pequenininho, né, lá de cima. Isso é a tendência primária, é você olhar o mercado de forma longa, no longo prazo, né? Você vê ele de longe, e aí você vê o que acontece ao longo dos anos. Tendência secundária é você olhar a sua cidade de helicóptero, beleza? Então, olha só. É você olhar a sua cidade de helicóptero. Você já consegue ver menos, você não consegue ver todo o território, você consegue ver a cidade, né, de forma mais completa, a cidade em si, e aí você já consegue ver ali que tem carros andando, que tem prédios, né, que tem casas, você vê que tem até algumas fachadas, dá para você ver mais ou menos, dependendo da altura ali, né? Isso é o que? A tendência secundárias, que estão representadas aqui, ó, por essa linha verde, né? É verde, mas tem gente que fala que é outra cor. Mas não é o caso, né? Mas está representado por essa linha verde, né?
que é o quê? Olha só para você ver que interessante. A tendência secundária, ela está nesse momento aqui de alta, mas nesse momento aqui ela está de baixa, nesse outro momento ela está de alta de novo, nesse outro momento ela está de baixa. Então, já a tendência secundária aqui, a gente percebeu dois movimentos diferentes, né? Porque a tendência primária tem um movimento só, ó, tendência de alta. Essa é a tendência primária, ela só está em um movimento, só está subindo esse mercado. Com a tendência secundária, a gente já tem movimentos distintos, a gente consegue perceber dois movimentos, que é o quê? Ele de alta e ele de baixa, né? Em algum tempo de alta e algum tempo de baixa. Isso é você operar num gráfico de tempo menor, né? Então, tendência primária, você vai ver o longo. Tendência secundária, você vê o médio. E aí a tendência terciária é o quê? É aqui que a gente faz o nosso day trade, né? Então, olha só. Tendência primária, vamos falar aqui de buy and hold, né? Longo prazo, ó, longo. Não repare a letra, tá? Longo. Secundária, médio, né? Médio. Terciária, curto, é o curto prazo, beleza? Curto prazo, terciária, curto prazo, que é aqui na terciária que a gente vai fazer os nossos day trade. E aí agora você viu que começa a fazer sentido o que eu falei para vocês do primeiro ponto, né? Que a tendência primária, ela é um movimento longo, né? Só que aqui dentro do day trade, beleza, o mercado só sobe, só que dentro do day trade, que é dentro da tendência terciária, vai ter subindo, descendo e vai ter lateral. Ó, aqui a gente vai ter três movimentos, ele está representado aqui por essa linha laranja, ó. O que está acontecendo nesse espaço aqui, que está essa linha laranja marcada? Olha só que interessante. Durante esse espaço, o mercado caiu, subiu, ficou um pouco de lado aqui, caiu de novo, subiu de novo. Você entendeu? O mercado fica oscilando. Dentro do dia, o mercado sobe, desce, fica lateral, sobe de novo, desce de novo, fica lateral de novo. Então, dentro do dia, existem várias movimentações, entendeu? E aí a gente vai esperar pela melhor, né, oportunidade nossa. Eu preciso só que você entenda isso aqui, né? Que aí, a partir disso, você consegue fazer agora uma análise de longo prazo, de médio e de curto prazo, né? Então, olha só, quando eu quero comprar um ativo por longo prazo, eu sei fazer a análise dela agora. É só pegar um gráfico de um dia, um gráfico de tempos maiores, né? Um diário, um semanal, dependendo do ativo, né? Tem um histórico semanal e anual. Quando eu quero fazer operações de day trade, eu vou fazer operações aqui dentro de gráfico de tempos menores, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 10, 15 minutos, né? No máximo 30. Tem gente que chega a fazer até usar os 60 minutos, mas é o máximo, não dá para você fazer day trade usando tempo gráfico maior do que isso, né? Então é de 60 minutos para baixo, né? Beleza? Então a gente vai fazer o nosso estudo de day trade e fazer nossas entradas dentro do tempo gráfico menor, né? No nosso operacional, a gente vai fazer, você vai aprender usando um tempo gráfico de 5 minutos, né? E no máximo olhando ali um de 15 minutos, entendeu? Então a gente vai basear dentro desses dois períodos aí, desses dois gráficos, né? Então, isso é tendência primária, secundária e terciária, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso tópico 2, né? O que acontece? Outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, agora, a partir de agora, eu preciso que vocês comentem, eu preciso do feedback de vocês, entendeu? Porque não adianta nada a gente ficar fazendo as aulas aqui, né? E aí você não me dá um retorno, porque talvez você não entendeu, né? Samuel, eu não entendi o que é tendência primária, o que é tendência secundária, o que é tendência terciária, não entendi o que é isso, né? Beleza, não tem problema você não entender, mas eu preciso que você me dê um feedback, preciso que você pergunte, tá bom? Né? Manda pergunta, e você pode mandar pergunta tanto deixando abaixo do vídeo, né, como mandando lá no nosso grupo, né, vocês já estão no grupo de alunos, e lá no grupo de alunos tem o meu WhatsApp pessoal, que eu disponibilizo,
né? Você pode me mandar no pessoal também, tá? Eu respondo todos os alunos dentro da medida do possível, né? Mas geralmente dentro do dia, tá? Eu te respondo quando me manda no privado. Então eu não vou levar uma semana para te responder, não. Minha prioridade é sempre responder os alunos, né? Para que tire a sua dúvida ali na hora que você está assistindo a aula, beleza? Só beber uma água aqui. Então vamos lá. Ponto 3. Ponto 3, princípio de confirmação. Para confirmar uma tendência, é necessário que o índice Dow Jones Industrial e o Dow Jones Transportation coincidam como a tendência. Olha só, isso aqui é só... ele está só falando, né? Por que ele está falando do índice Dow Jones Industrial e Dow Jones Transportation, que agora até o índice Dow Jones, né? Que fundiu em um só. O índice Dow Jones tem o nome de Dow Jones em homenagem ao Dow, né? Que ele é o Charles Henry Dow que formulou essa teoria, né? Então o que acontece? Ele fez esse estudo, né? E esse estudo fez usando o índice de transporte, o índice de indústria, né? Ele fez o estudo usando esses dois índices, porque obviamente o que move um país é o transporte e a indústria, né? Se esses dois estão ruins, o país está ruim, ou se um dos dois está ruim também, né? Fica ruim os dois, porque, por exemplo, tem a indústria que está fabricando aqui, mas se não tiver o transporte para levar, não vai adiantar nada, né? Esse produto vai perder a validade. De outra forma, que tem também, se tiver tem o transporte aqui para transportar, mas não tem o produto para transportar, então uma engrenagem precisa da outra. E ele, com esse estudo, ele fez que o índice do país se move por isso, né? Obviamente que isso é um estudo, né, de muitos anos atrás. Então hoje a gente está mudando alguma coisa, né? O mundo está mudando e hoje em dia as empresas de tecnologia têm muita força dentro de um país, né? Muita força. E hoje elas conseguem, né, mover mercados, né? E tem exemplos também, por exemplo, a gente tem exemplo de criptomoedas, que hoje os Bitcoin consegue mover ali, né? Muito da bolsa ali de criptomoedas. Mas a gente tem hoje empresas como a Tesla, que é uma empresa de automóvel, mas de tecnologia, Twitter, Facebook, que é o Meta, né? A própria Google, a própria Apple, né? Então são empresas grandes que ela move hoje um país, né? Elas movem a economia de um país. Então estamos mudando para esse mundo tecnológico. Mas o Dow pegou esse estudo que eram os índices que tinham mais forte na época, né? E aí ele descobriu que quando um não ia bem, o outro também não ia. Então ele está falando para a gente olhar esses índices, né? Que agora a gente não precisa olhar ele, agora a gente olhando só o índice, o Dow Jones, por exemplo. Se olhando o índice Dow Jones, você consegue ver, né, o que está acontecendo com aquele país, né? Você, olhando o índice aqui, Bovespa, você consegue ver o que está acontecendo com o Brasil. Então a gente consegue ter esses parâmetros, beleza? Então vamos pro 4, né? Que é volume convergente. Quando o mercado mudar a tendência, haverá um aumento expressivo no volume das negociações. Dow acreditava que volumes menores eram apenas algum vendedor ou comprador agressivo e que para mudar uma tendência precisava que um bom volume confirmasse. E quando não houver um volume confirmando a mudança de tendência, vale a tendência anterior, né? Então o que ele está falando? De volume. Volume, se tem volume, tem mudança de tendência, porque às vezes é só uma correção, né? E a gente acha que é uma mudança de tendência. Não, é só uma correção por algum motivo, né? Mas ele vai seguir o fluxo ali da tendência que ele estava indo. Só vai ser uma reversão quando tiver volume, né? E aí existe vários indicadores de volume para a gente ver esse volume na nossa tela, mas o indicador que eu vou ensinar para vocês, né, dentro do nosso setup, ele já tem volume, né? Então ele não vai precisar de você usar um outro indicador de volume por fora, ele já nos dá esse volume, né? Então isso é bem tranquilo, beleza? Vamos para o ponto 5.
Utiliza as cotações de fechamento para cálculo das médias. Não leve em conta o máximo e mínimo para o cálculo de seus índices. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Ele está querendo dizer que quando ele fez essa conta, né, quando ele fez esse estudo, ele levou em consideração apenas máxima e mínima, e não, apenas abertura e fechamento de preço, e não máxima e mínima do dia. Né? O que é isso, Samuel? O que é máxima e mínima, abertura e fechamento? Vou mostrar para você aqui agora. Coloquei o candle aqui, ó. Deixa eu tirar minha tela aqui também, minha imagem, para você ver melhor. Olha só. Aqui a gente tem o nosso candle, né? A nossa famosa barra. Deixa eu colocar tudo aqui, ó, para você ver melhor. Então aqui você tem já a nossa barra. E essa barra representa algumas coisas, ela nos dá algumas informações. Então olha só, essa barra que a gente chama, que o nome é candle, a gente chama de barra, chama de vela, né? Que em português é vela, não tem problema. O que acontece? Ela nos informa o que está acontecendo, né, com o preço. Então, é como se ela deixasse o histórico do preço aqui. Então, quando cada barrazinha dessa aqui, ó, é formada, né, quando cada barra dessa é formada, ela está nos dando informações do que está acontecendo do preço, para a gente ver o preço de uma forma gráfica, né? E o que significa uma barra dessa? Ó, abertura. Então, a parte de baixo de uma barra verde significa a abertura. Então, a abertura dela foi aqui embaixo, o fechamento dela foi aqui em cima. Por isso que essa barra é verde. Essa barra só é verde porque ele abriu esse preço, abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Só que antes dele fechar, né, entre esse período de abrir e fechar, o que acontece? Quando a gente clica lá no nosso gráfico, a gente escolhe um tempo gráfico, você viu falando que significa que cada barra dessa representa o tempo gráfico que eu escolhi. Então imagine que a gente escolheu o tempo gráfico de 5 minutos. Significa que essa barra, a partir do momento que essa barra abriu, ela levou 5 minutos para fechar, né? Só que antes de fechar, ela oscilou. Ela teve o quê? Ela teve uma máxima e ela teve uma mínima. Esse preço aqui, ó, antes dele fechar aqui, ó, ele veio aqui em cima, talvez veio aqui embaixo, veio aqui em cima, durante 5 minutos ele ficou oscilando e aí fechou aqui. Então, por isso está o nosso histórico, né? E o gráfico está falando para a gente, ó, esse mercado abriu aqui, fechou aqui, mas teve uma máxima e teve uma mínima. Então, sempre quando a gente falar de máxima e mínima, a gente está falando do pavio da vela, tá? Do pavio do candle. Então, ó, coloca essa linha na máxima. Então, você vai colocar no pavio. Na mínima, no pavio aqui de baixo, né? E, consequentemente, o candle ele só é vermelho porque esse preço, né, nesses 5 minutos, ele abriu em cima, só que aí ele fechou embaixo. Então, por isso que esse candle aqui agora, ele é vermelho. Porque ele abriu em cima, fechou embaixo. E lógico, também da mesma forma, antes dele fechar, ele oscilou. Então, ele teve uma máxima e teve uma mínima, né? Teve máxima e teve mínima. Por isso que a gente fala de máxima, mínima, né? Coloca abertura e fechamento. Então, o estudo que ele fez, ele não levou em consideração máxima e mínima. Ele só levou em consideração a abertura e o fechamento, né, das barras, né, do preço, né, do preço, não das barras, né, mas abertura e fechamento dos preços. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? Agora você entendeu o que é o candle, né? O que é barra. Vamos para o próximo? 5. Utiliza as cotações de fechamento para o cálculo das médias. Perdão, o 5 eu já li, né? Que foi o que a gente falou agora das médias. Vamos para o 6, que é o nosso último ponto, né? Que ele só vem reiterar o que a gente já falou, né? Então, ele massificando, olha só. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Até que os índices se confirmem, considera-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança.
Este princípio procura evitar a prematura troca de posição comprada e vendida. Então, para a gente finalizar essa aula, olha só. Você viu que ele está massificando? Primeira coisa, a gente tem que seguir tendência. Então, o nosso operacional, ele é baseado em tendência. Nós sempre vamos operar a favor da tendência. A gente sempre vai procurar uma tendência. Por quê, Samuel? Porque é muito mais fácil. Pô, para mim ganhar dinheiro no mercado, eu preciso comprar barato e vender caro. Né? Simples assim. Preciso comprar barato e vender caro. Então, nesse caso, eu vou operar sempre a favor de uma tendência. Pô, se está todo mundo comprando um ativo, significa que se eu compro ele aqui, ele vai continuar subindo. A tendência é de alta. Então, eu compro aqui, ele continua subindo, eu vou vender ele mais caro. Né? Então, o primeiro ponto é sempre operar a favor da tendência. Né? Sempre seguindo a tendência. No nosso caso, você vai aprender, né, o nosso operacional, que ele é operacional de tendência. Segundo ponto é ter volume, né? Começou uma tendência a ter volume, ter continuidade. Eu quero pegar uma tendência que ela tenha continuidade. Eu quero pegar uma operação que ela tenha continuidade, né? Beleza? Então a gente tem que seguir esses pontos, né? Então deu para você entender isso. Massificou no nosso operacional tendência. Precisa saber, o mercado tem que andar. Se o mercado ficar parado, não serve. Mercado lateral não serve para gente. Precisa do mercado antes, para cima, para baixo, tem que andar para algum lado. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, deixe embaixo, né? Não deixe de nos mandar as dúvidas. Né? Preciso que você me mande suas dúvidas para a gente trocar. Eu preciso esclarecer essa dúvida o mais rápido possível, né? Para você não perder o time, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos para a próxima aula. Até a próxima aula.